Boa noite, pessoal. Meu nome é Simone Tostes, eu sou professora do curso de arquitetura do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Santa Luzia, onde eu sou pesquisadora do LITS, Laboratório Integrado de Tecnologia Social, e sou pesquisadora também do Indisciplinar. Quero agradecer pelo convite para vir fazer parte aqui deste encontro e que me deixou muito feliz de estar compartilhando aqui a companhia luxuosa aqui das minhas companheiras. Para a minha fala, eu fiz uma montagem super fragmentária a partir das falas de alguns autores que vão falar sobre o comum, e a ideia, né, ela não tem assim, um encadeamento muito científico e correto, e aí eu quero começar então falando, trazendo aqui o que algumas dessas pessoas falam. As imagens, a maioria delas são alguns desenhos dos pacientes autistas do médico Fernando Deligny, que são pessoas sem fala, portanto não logocentradas, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, eu separei alguns pequenos trechos com títulos e a cada um deles eu vou trazendo a fala de um outro. A vingança do colapso. Uma forma de dominação que colapsa não é uma concessão graciosa a abrir espaço para a expansão automática de uma vida plena. É próprio da dominação mudar e multiplicar suas formas, o grau e a natureza e sua natureza em estratégias tendencialmente mais sutis que não se reduzem à simples negatividade ou à repressão violenta. Fazer agir, fazer falar, fazer reverberar um comum muitas vezes são modalidades positivas e sofisticadas de captura e dominação que impelem e não apenas impedem a ação. Comunidade e autopreservação capitalista. Interessa aqui uma problematização que tome o comum em algumas de suas ambivalências. Por um lado, o funcionamento da máquina financeiro-produtiva nos quadros da economia de mercado comporta mecanismos de regulação de seus próprios efeitos, tão mais perversos em sociedades como a brasileira, na medida em que associados a processos de urbanização e metropolização extremamente rápidos e violentos. Mecanismos internos ao próprio funcionamento capitalista estabelecem contrapartidas ditas sociais que implicam e produzem o comum e a comunidade como objeto de política dos mais diversos matizes, da ação filantrópica e assistencialista, herdeira das práticas doutrinadoras que acompanham o projeto colonizador, a políticas e ações de responsabilidade social que envolvem um espectro mais amplo de atores, pesquisadores, artistas, profissionais diversos, passando pela exploração de novos nichos de mercado, assim como a explícita gestão estratégica de imagem corporativa. Não obstante a aparente diversidade de ações e de agentes envolvidos, essas iniciativas compartilham a perspectiva privilegiada de centros de comando, a partir dos quais o intervencionismo acomodador e paternalista se exerce sobre os de baixo e seus territórios. Não necessariamente pertencentes ao quadro de trabalhadores dessas empresas e instituições, os beneficiários, clientes ou usuários desse tipo de ação são alvo de ações comunitárias e assim as próprias comunidades são forjadas e reatualizadas como produto da maquinaria capitalista. Objetos de ações compensatórias e inclusivas de todo tipo, cujo efeito colonizador e padronizador é inegável. Essas ações cumprem um papel importante na empreitada capitalista, qual seja, de manter laços e vínculos sociais dos quais o capitalismo necessita precisamente por tender a destruir. Comum e fuga. Fora de determinações comunitárias e compensatórias funcionais às engrenagens capitalistas, o comum se apresenta também a partir de outras forças. Pensadores contemporâneos e seus interlocutores têm tematizado a produção do comum a partir de sua consideração como um outro liame da subjetividade que não coincide com o agrupamento compulsório de sujeitos individuais.
Para Negri Raj, por exemplo, trata-se de uma instância coletiva, heterogênea, impessoal e política, capaz de constituir uma saída à sanha privatista do mercado e também a abstração de certo interesse geral, difuso, ligado à lógica do Estado e da soberania. O comum teria a potência, então, de deslocar a soberania do Estado e a exploração do mercado. Nos centros de poder dominante, o estado de bem-estar social talvez tenha fornecido uma proteção mínima às situações de violência que, fora desses lugares, incidem de maneira intensa e praticamente sem mediação. Nos lugares centrais onde o conceito se desdobrou, o comum persistiu em um certo ethos de resistência criadora, como a afirmação da vida não codificada pelas redes de poderes hegemônicos. Entretanto, nenhuma produção de diferença permanece imune à captura econômica e subjetiva, não estando nunca garantida. Comum e redundância. Com efeito, grande parte do que se diz e do que se faz é produzido e filtrado por redes de sentido que modulam consensos e palavras de ordem. A diferença de ontem é a padronização de hoje, e o próprio conceito do comum tem passado de aliado da emergência de novas subjetividades à instância legitimadora das novas exigências do capital. Afinal, como produzir diferença a partir do comum, palavra que não se dissocia de violências, derrotas e fracassos macro e micropolíticos em suas convocações tirânicas? O comum diz também de um desejo de viver junto em experiências que convocam o outro na desestabilização do eu fechado e antropocentrado em suas modalidades individuais e coletivas. Desestabilizar essas modalidades na criação de arranjos heterogêneos e abertos implica riscos contra os quais só resta alguma prudência sem nenhuma garantia. A autoridade conferida aos especialistas faz deles, nós, um polo importante das redes de saber e poder que fixam o quadro do que é visto e do que é dito. A universalidade e a objetividade das categorias e conceitos postos em circulação não se desvencilham de efeitos de padronização e colonização. Divisão, delegação e monopólio são práticas transversais aos dispositivos de produção de conhecimento, de comunicação, de gestão política e de exploração econômica, divisão entre quem sabe e quem não sabe, entre representantes e representados, entre profissionais da comunicação e público, entre chefes e subordinados, implica delegação de conhecimento aos especialistas, de poder aos representantes e de fala aos profissionais da comunicação, organizando a centralidade e a legitimidade dos lugares e agentes encarregados das tomadas de decisão, da produção de conhecimento e de discursos. Essa é uma fala do Lazzarato. É ainda Lazzarato quem discorre sobre a natureza e os efeitos das novas estratégias e técnicas que silenciam os leigos, o cidadão e o público ao fazê-los falar, que preparam sua exclusão ao fazê-los participar, que os mantém à distância consultando-os e ouvindo suas queixas. Abre aspas. Vivemos num mundo comum, projetado pelas semióticas do marketing, publicidade, consumo, televisão e internet. O acesso a essas semióticas não só não é negado, mas é incentivado. Devemos nos integrar, devemos participar de maneira ativa. Na sociedade de segurança, o problema não é a escassez de fala, mas sua superabundância, o consenso e o conformismo que sua circulação pressupõe e produz. O espaço público está saturado com a circulação de signos, imagens e palavras, com a proliferação de dispositivos de sujeição que, ao encorajar e solicitar que falem e se expressem, impedem a enunciação singular e neutralizam processos heterogêneos de subjetivação. Pois, para que uma fala singular seja possível, a comunicação compartilhada deve ser interrompida. Deve-se deixar a infinita tagarelice do consenso midiático, forçar rupturas no espaço público, do mesmo modo como, para poder ver, devemos nos retirar do incessante politicamente para simplesmente existir, mais que integrarmos o mundo comum, devemos singularizá-lo, isso é, devemos impor uma diferenciação existencial e política. Fecha aspas. Abre aspas, agora Davi Lapujade. Somos pegos em agenciamentos que nos fazem ver, falar e agir de maneira que vemos apenas aquilo do que se fala,
Falamos apenas do que se vê e agimos em conformidade com essa relação. Mas eu acho que a redundância, todos estão ouvindo? Como função social e novo senso comum. Comum desparticularizado. Está funcionando. Comum desparticularizado. A singularidade e a diferença capazes de compor um comum não capturado não se constroem a partir de signos de distinção de marcas particulares, sequer aquelas ligadas à violência engendrada pelos poderes. Há um trabalho do pensamento e um empenho existencial a ser assumido na fuga das marcas identitárias e individualizantes. Se, por um lado, o comum pode ser aquilo que advém da dor, fundamento democrático que abre a porta para a comunidade, o comum pode ser também o que advém do medo, seu fundamento ditatorial, isso é o Negri, citado pelo Pelbar, e da conformidade aos códigos vigentes. A diferença não decorre automaticamente de marcas particulares, uma vez que estas tomam parte do que está instituído segundo critérios socialmente dominantes, atingidos, desalojados, desempregados, despossuídos, criminosos, loucos, deficientes e tantas outras categorias que em suas particularidades expressam apenas a inclusão condicionada e a homogeneidade em relação aos quadros de referência. Abre aspas. A radical heterogeneidade estaria em poder deixar vir, mesmo dentro de um conjunto de elementos aparentemente idênticos do ponto de vista dos códigos vigentes, as sutis diferenças, posições singulares provisórias e ligações consigo e com outrem que sejam marca da resistência aos enquadramentos identitários das formas de poder universalizantes. Busca-se menos por indivíduos, mais por processos vitais, sempre em vias de produzir em si mesmo um si mesmo singular, qualquer e não específico, genérico e não universal. Livrar-se dessas marcas é desertar da pregnância humanista que confunde simpatia com compaixão, abertura ao outro com dever moral e responsabilidade social. A comunidade e o comum não precisam ser justificados, não surgem da obediência a leis gerais, não se oferecem à decifração racional. Eu vou saltar, porque eu acho que o tempo está... Abre aspas. O viver junto, a coexistência num conjunto de acontecimentos, a constituição de experiências ainda que efêmeras, descontínuas e mutantes, são indícios de uma comunidade por fazer-se, cuja razão não é outra senão a de pensar sobre aquilo que interroga nosso mundo. Fecha aspas. Essa é Érica Inforçado. Atmosfera. Abre aspas. Isso é o Pelbar. É tudo uma questão de atmosfera. Mas o mais difícil é precisamente sustentar uma atmosfera, não segurando heroicamente um enquadre, mas num estado ao mesmo tempo de leveza, presença, alerta, humor, abertura. Uma constelação. O aberto, um enxerto de fantasma, uma delimitação, os pés, ir e vir, o andar, o humor, o emergir, a possibilidade de inscrever-se. Essas são como que as condições para que algo possa acontecer, justamente porque nada precisa acontecer. Quando, ao contrário, é justamente quando algo precisa acontecer que os acontecimentos mais impalpáveis correm o risco de serem abortados. É quando se assiste ao que importa. Mas justamente o que é mesmo que importa, o que se vê, o que se produz, o que ocorre nas frestas, o que escapa, o que se compõe junto. Que comunidade é esta que não necessariamente faz obra, que não necessariamente precisa mostrar qualquer obra e que não necessariamente se funda na obra que faz? Fecha aspas, Pelbar. O em comum. Não vou passar para o final. Comum e porvir. Essa seria a alternativa desesperadora do porvir. De um lado, as possibilidades impostas pela axiomática capitalista. De outro, a impossibilidade, como porvir, esvaziado de suas possibilidades. Como tornar capaz de agir nessas condições?
Como todo combate não estaria perdido de saída, mas talvez o erro consista justamente em pensar a ação política em termos de porvir, inclusive de um ponto de vista revolucionário. Não é em nome do porvir que os combates do nomadismo e das minorias são perdidos de saída. Na realidade, pouco importa o resultado do combate e sua recuperação, esse conceito desencantado. O mais importante reside no combate em si, nas forças que ele faz levantar, ainda que tudo caia ou dê errado posteriormente. Se há um conceito desencantado, é primeiro de porvir. É sempre em seu nome que renunciamos à luta ou que traímos uma luta. Pensa no teu futuro. Ponte para o futuro. Para se tornar capaz de ação, é preciso, paradoxalmente, renunciar à ideia de porvir. É preciso saltar numa outra temporalidade e descobrir as novas forças do tempo.